Olá, boa noite. Aqui é o Ciron Vasques, professor de Qigong, meditação e autocura. E hoje nós vamos falar da importância no nosso corpo, vamos dizer, na nossa vida, do trabalhar com a face. Então nós teremos hoje uma convidada, vamos aguardá-la na entrar, e para falar sobre esse tema que é muito importante. Talvez muitos não estejam assim muito familiarizados, né, com efetivamente o uso das fáscias. A face é um tecido, né, que recobre a nossa musculatura, muitas vezes chamamos de tecido branco, e no Qigong ele é muito importante nas nossas práticas, porque nos movimentos de Qigong ou nas artes marciais internas, nós utilizamos, né, é de vital importância nos movimentos. Por quê? A gente fala muito em relaxamento. E às vezes as pessoas têm uma ideia falsa de relaxamento, né, como se a gente colocasse um biquíni, colocasse uma sunga e fosse para a piscina, né, e relaxar. Então, no relaxamento, nas artes marciais internas, ou mesmo nos movimentos de Qigong, ou mesmo até no Jianzhong, que é uma postura estática, ele é muito importante o relaxamento, mas não é ficar com a musculatura frouxa, não é nesse sentido. Então, a primeira etapa, nós, na verdade, nos preocupamos com o desbloqueio das articulações, para que a energia flua, né? E com isso a gente possa efetivamente trabalhar, abrir, alongar as fáscias, e aí sim a nossa musculatura, de certa forma, consegue se soltar mais, né? Tem uma amplitude maior de movimento. Então a importância das fáscias, a gente chama também de tecido branco, está aí, né? No ponto de vista do movimento. Lógico que ela tem várias funções, né, no corpo, como de proteção, que recobre os órgãos, o shape que a gente tem é em função das fáscias, vai ser explicado isso, mas ela transmite também energia. Nós sabemos, do ponto de vista fisiológico, que ela é um grande acumulador de gordura, né, para armazenamento da energia, mas é muito mais do que isso, né? Ela recebe, né, o Qi, ela transmite o Qi. Então essa elasticidade que o corpo precisa ser mantido, né, que nós temos que trazer essa percepção, essa atenção, o movimento, ele é muito importante para integrar o corpo como um todo. E essa elasticidade, então, é importante para que nós transformemos e possamos nos movimentar como um todo, né? Como um bloco, com um movimento, com uma harmonia, né? Com os nossos movimentos. Uma hora você vai encher demais um lado, esvaziar do outro nos seus movimentos. Se você pratica Tai Chi, se você faz dança, se você pratica Qigong ou Yoga. Então esses movimentos, eles são muito importantes para que você tenha, se veja como um grande holograma, um todo especificamente. E com isso a gente começa a vibrar. Então esse trabalho energético, nosso corpo começa efetivamente a vibrar como fosse, sei lá, uma plataforma vibratória, um trampolim. E tudo aquilo que toca, tudo aquilo que movimenta, transmite essa energia. Então, porque é algo muito poderoso, né? Então o Qi flui de uma maneira desbloqueada. Boa noite, estou esperando você aqui, Ana. A hora que você pedir a solicitação, eu libero aí para você, tá bom? Então daí boa noite aí para Ana, que é a nossa palestrante hoje, que vai nos contemplar aí, agraciar aí com o seu conhecimento. Então a hora que você se sentir à vontade, você faz a solicitação que eu libero você. E então nosso trabalho efetivamente no Qigong tem muito a ver com essa preocupação com as fáscias, exatamente, né? Porque muitas vezes você fica muito preocupado em alongar a musculatura, né? Não se desbloqueia as articulações, né? Não permite essa liberação e, consequentemente, você não consegue abrir a fáscia e, efetivamente, a musculatura relaxar para o movimento, né? Então, no Qigong, nas artes marciais, a gente tem muito essa preocupação. Mas eu vou deixar, então, a especialista, a Ana, então,
nos contemplar e falar sobre fáscia, né? Ela nos contempla, então, com seu conhecimento profundo sobre fáscias, né? Vamos aguardar. Boa noite. Boa noite. Nossa, prazer ter você aí Tudo conosco. bem? Tudo bem, ótimo. Está Muito falando um pouquinho do que você é doutora, né? Falando da face do ponto de vista do Qigong. Então, eu estava falando exatamente porque, às vezes, tem uma ideia muito errônea de que você tem que estar relaxado no movimento, né? As pessoas têm uma ideia de inércia. E isso, às vezes, fica numa postura do Jianzhong, que é uma postura fixa por 20 minutos. As pessoas acabam xingando a minha mãe e a mãe deles, né? Porque fica assim, muito... Por quê? Porque não entende muito isso, que você tem que dar uma alongada, né? Soltar as articulações e trabalhar mais as fáscias. Então, é importante você falar isso, né? Para que as pessoas se conscientizem. E o conhecimento que a gente fala assim, ginástica da face, ou trabalhar a face, a pessoa entende que é a face. Que é a face, não a tem face do rosto. Estou tentando Então, arrumar minha luz aqui. a bola está com Bom, você para falar um pouquinho sobre fáscia para os nossos telespectadores, aí, pessoal, e a importância, né, do movimento, da conscientização para o movimento, para o corpo, né? Porque também se a gente no movimento, eu digo assim que é igual um portão, né, de madeira com dobradiças de ferro, ele vai oxidando e a gente acaba ressecando. Eu não sei se o termo é esse, né? Mas acredito que as sim, fáscias também ressequem, recebe. né? Exatamente. E também, você acha que com muita propriedade, pode dar importância, a gente fala muito das emoções, né? Porque as emoções, elas congelam muito o corpo. E Sim. as fáscias recebem muito essa carga, né? Então, o que fazer, efetivamente, para trabalhar as fáscias dentro do seu trabalho? Né? Tá. Então, vamos lá. Bom, Não primeiramente... te apresentei ainda, mas então aproveite, né? Tá bom. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Ana Utsubo, eu sou fisioterapeuta, pessoal, e eu venho trabalhando com o sistema facial já faz uns bons anos. E hoje eu estou aqui para falar qual que é esse link, né, que existe entre o sistema facial, a prática do Qigong, né, a prática de yoga ou pilates, qualquer outra prática. O que o sistema facial pode fazer por nós? Bom, primeiro a gente tem que entender que o sistema facial ele está presente em todas as pessoas, da cabeça aos pés, de uma forma contínua. Então, nós temos uma rede contínua de um tecido chamado de fáscia, que envolve o nosso corpo, envolve os nossos músculos, as nossas vísceras, e vai permeando o nosso corpo. E esse tecido, como o senhor falou, é um tecido que guarda memória. Então, ele está muito linkado com as emoções. Sabe quando você vai fazer algum exercício e aí aquele exercício, de repente, desperta alguma emoção, né? Pode ser uma emoção boa, pode ser uma emoção não tão boa, mas enfim, desperta alguma sensação. É por isso. Porque o nosso sistema facial, ele tem grandes quantidades de receptores, tá? E 80% desses receptores são de ordem sensorial. Então, na verdade, fala-se que a fáscia tem mais de 200 milhões de receptores, tá? E nesses 200 milhões, 80% é de ordem sensorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema facial, ele está todo programado para você sentir, né? Então, o movimento pode trazer essas sensações para você. E isso é muito importante em qualquer prática de atividade física, né? A gente sentir, tem uma palavra muito bonita que se chama embodiment. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente consegue sentir as sensações do nosso corpo,
ou numa meditação, ou numa prática de yoga, ou numa prática de arte marcial, e a gente começa a sentir as sensações corporais, os sentimentos, isso se chama embodiment, em português significa corporificação. O que é isso? É trazer para o corpo essas sensações e reconhecer no corpo essas sensações. E aí, seguindo nessa linha, a gente pode entender, então, que nós temos um instrumento muito importante, que é o nosso corpo, né? E o problema é que muitas vezes a gente não habita o nosso próprio corpo. E isso é um problema. A gente não. Como é que a gente pode viver num corpo e a gente não conhece o corpo em que a gente vive? Ou não cuida do corpo, né? Então, do corpo, né? A gente fica muito fora, eu falo muito isso. A gente falta essa autopercepção, né? A função da nossa cultura ocidental de fugir do corpo. Até dessa cultura, Ana, que me permite, você é fisioterapeuta, trabalha muito com dor, né? Essa cultura, muitas vezes, que eu chamo cultura até meio uma palavra meio antiga, melhoral, né? Vai tomar um remédio ali já na esquina, eu não posso sentir dor, nenhuma dor. exatamente. Você não pode sentir dor. Então, sintópse, né? Hoje até no Netflix tem um seriado muito interessante falando sobre opioides, né? Para a dor, o que isso levou, né? Então, eu assisti. É complicado. Muito complicado. Então, nós, logicamente, como brasileiros, também absorvemos muito essa cultura também americana, né? Absorvemos coisas boas deles, mas também ruins, né? Então, exatamente. a gente também tem essa consciência corporal. Normalmente, quando se sente dor, né? Às vezes até dor emocional, muitas vezes eu digo assim que você larga o avatar e fica meio que distante do corpo, né? Sim. Então, assim, eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa entender é como é que eu vou habitar o meu corpo, né? Como que eu posso melhorar essa minha relação e essa intimidade com o meu corpo? E eu acho que várias coisas nos propiciam a isso. Por exemplo, a meditação, uma prática de alguma atividade física com bastante consciência, o uso da respiração, estar presente no momento, né, enquanto você está executando alguma tarefa, tudo isso ajuda a gente a habitar o nosso corpo de forma melhor. Então, aí a gente tem uma outra coisa, que é esse sistema facial que está aí para ajudar a gente a habitar o nosso corpo de uma forma ainda mais saudável. Outra coisa importante, e vendo hoje no seu Instagram você fazendo as práticas, o nosso corpo, ele tem uma sabedoria que eu falo que é sempre uma coisa muito maravilhosa, né? Que é esse poder de se autorregular, né? Então, muitas vezes a gente dá um alimento para o corpo, a gente nutre o nosso corpo através de movimentos saudáveis e depois o corpo, ele sozinho vai lá e se autorregula. Então, é muito legal, porque aí nós somos um instrumento, um facilitador, mas quem vai se autorregular é o próprio corpo. Então, o corpo tem essa habilidade. E isso quer dizer o que para a gente? Quer dizer que nós temos que ser um pouco mais generosos com o nosso corpo. Nós temos que nutrir o nosso corpo, não só fisicamente, mas também através de pensamentos, de coisas boas. E a fáscia, como ela tem uma grande quantidade de água, na verdade, ela não tem água no estado líquido, é num outro estado, é num estado meio gel, né? Que é chamado de cristal, crystal liquid. Então, ela tem grandes quantidades de água e a gente sabe, já até por comprovação científica, que na fáscia a gente tem essa transmissão e essa energia que circula, que são os canais energéticos que é a força Qi, que vocês tanto falam, né? Isso já é comprovado. Então, imagina você ter aí um sistema, uma teia, uma rede, aonde tem energia passando o tempo todo, né? Então, fica de novo para nós essa responsabilidade de nutrir o nosso corpo de boas energias e de fazer com que essa energia circule, né? Onde está a sua atenção,
está a sua energia. Então, por isso que eu digo assim, coloca atenção, porque uma prática de yoga, uma prática de uma arte marcial, ou do Qigong, ou mesmo dança, né? Se você não coloca a consciência, está fazendo exercício, né? Está fazendo ginástica. Não que a ginástica ela não possa também ter uma conotação de atenção plena, de você colocar a sua atenção em cada movimento, né? Porque a sua consciência, para que você tenha consciência da amplitude, né? Então, eu acredito que essas práticas, como talvez eu acredito que é o seu trabalho, trazer exatamente, construir uma consciência, uma autopercepção que nós já perdemos do corpo, você já comentou, das nossas próprias emoções, porque as emoções são vibrações que vão se manifestar no corpo, você já até comentou as faces, né? E depois, num outro nível mental, nós somos, né? Porque os pensamentos são recheados de emoções. Então, até isso, muitas vezes, nós somos alienados desses sentimentos. E não temos que fazer nada, temos que observar, colocar a atenção, como você mesmo colocou. A energia, o corpo sutil, o próprio corpo, ele é muito inteligente, né? Ele se autorregula. E uma coisa muito importante também que você colocou, e é importante que eu gosto de frisar muito isso. Muita gente, às vezes, na nossa sociedade, criou muito pela cultura, até, não estou falando mal, né? Cultura religiosa, um demérito ao corpo físico. Pô, ele é o vaso do espírito, né? Então a gente tem que cuidar bem do nosso corpo em todos os sentidos, tá? Com água, com alimentação. Eu falo da respiração, né? Também, que a gente precisa aprender a respirar também, né? E movimentar o corpo, isso é muito importante. E também se endeusou muito o nosso espírito, o nosso eu superior, né? Então trazer essa energia é importante. Agora, para que essa energia habite, precisa de um corpo saudável, senão não tem como, né? Exatamente. E você falou uma coisa muito importante, né? Na nossa sociedade, assim, às vezes olhar para o corpo é olhado ou como um instrumento onde você malha, né? Para ficar esteticamente bonito, né? Ou o corpo como um instrumento de pecado, né? Então a gente tem que mudar um pouco esse nosso entendimento. Você sabe que quando eu fiz os meus cursos de dissecação e eu vi lá o corpo humano por dentro e eu vi a fáscia, eu voltei com uma outra cabeça. Porque o que me chamou muita atenção os recursos, são os recursos que o corpo tem para te manter vivo, para fazer com que você continue vivendo. Então, eu vi lá, assim, a veia muda de um jeito, de textura, para manter você vivo por mais tempo, desvia o sangue para cá e para lá. E aí eu saí de lá e falei, nossa, a gente só precisa fazer a nossa parte, que é cuidar bem, né? Se a gente nutre bem, a gente já está fazendo a nossa parte. Então, assim, me tocou muito isso, né? De olhar para o corpo e ver essa inteligência do corpo e o que ele faz, as artimanhas que ele faz para manter a gente vivo e saudável. Então a gente só tem que fazer a nossa parte. E na nossa cultura de estresse, né, de ansiedade, a gente vai minando essas energias. Eu falo muito, né, que a gente acaba com o Jing, né, que é a energia renal. Mas é muito mais, o impacto, né, vibracional, a própria ansiedade. Hoje a ciência já comprovou que a gente chega a produzir toxinas capazes de matar 16, 17 ratos. Né? A gente não se mata porque está acostumado já com o veneno que muitas vezes produzimos pela ansiedade. E com isso a gente desgasta efetivamente um equipamento que, segundo os mestres taoístas já falam que o corpo pode viver até 100 anos, ou até mais de 100 anos. Quer viver 150? Faz Qigong, né? E hoje a ciência diz isso também. O corpo foi fabricado, preparado para 100 anos. Só que a gente abrevia efetivamente por falta de conhecimento. Né? E também negligência, como você me falou, falta de consciência corporal. Né? Sim. E aí eu queria falar assim, também um pouco, né, do que a gente pode fazer para nutrir o nosso corpo de uma forma saudável, habitar o nosso corpo de uma forma saudável. Então, a gente pode tocar em alguns assuntos. Por exemplo, a meditação. Meditação, ela não necessariamente precisa ser uma meditação onde você senta, fecha os olhos e fica parado. Você pode meditar fazendo um movimento, estando presente, tendo mindfulness na execução do movimento. Você pode meditar até lavando louça, né? Então, existem vários tipos de meditação, caminhando, né? Eu tenho até no YouTube, tem um movimento que eu faço que é do oceano. Eu falo, você tem dificuldade? Só parece um movimento, é muito gostoso. Eu até gravei isso num bosta, eu estava me divertindo. Estava gravando. Por quê? Através, se você tem dificuldade, com o movimento,
fica muito melhor. Depois você vai para uma outra etapa, né? Exatamente. Eu acho que até um bom começo, eu comecei meditando assim, com movimento. E depois você vai evoluindo e você pode fazer uma meditação um pouco mais complexa. Mas o que a meditação faz de bom na nossa face? Quando a gente medita, a gente solta uma substância que chama óxido nítrico. E essa substância, ela ajuda a nossa face a relaxar no bom sentido, né? Ela entrar num lugar de calmaria, né? Então, a meditação é extremamente benéfica porque ela te leva para esse lugar, um lugar de calmaria. Então, se você sai de um sistema nervoso de agitação, de luta, de fuga, e você entra num sistema nervoso de calmaria, num sistema de segurança, né? E nesse estado de segurança, de calma, você tem a capacidade de ter mais clareza em pensamentos, mais criatividade, né? E outras coisas mais. Então é importante a meditação porque ela libera essa substância que traz essa calmaria. Outra coisa que ajuda muito também a levar você para esse mesmo estado é fazer um negócio que chama humming. Humming é quando a gente faz assim, ó, meio que cantarolando com o nariz, anasalado. Isso também solta essa substância e também te leva para o mesmo lugar. A gente tá? conhece, eu até dei uma aula, foi uma live, acho que uns 2 meses atrás, eu chamo isso de murmúrio. É verdade. É até uma prática também de respiração consciente, não coerente, né? Quando você está mais consciente. Você soltar isso e... Sim. Então, isso ajuda muito. Outra coisa que eu me lembrei agora é assim, suspiros e bocejos são sempre muito bem-vindos. São sinais de que o seu corpo está se autorregulando. Então, se vier um bocejo, um suspiro, aproveita. Porque é esse momento, o corpo está te sinalizando que ele está se autorregulando. Outra coisa importante quando a gente pensa no nosso sistema facial, e ele está muito linkado com a alimentação, é uma alimentação saudável. Por quê? Porque uma alimentação que não é saudável, ela é muito cheia de industrializados, ela deixa o nosso pH ácido. E quando o pH do corpo está ácido, a nossa face ela fica mais enrijecida, mais dura. E uma face mais dura, ela não desliza. E o não deslizamento, ele faz com que você não tenha movimentos amplos, que você não seja uma pessoa flexível, que você seja uma pessoa rígida, dura. Então, é muito importante uma alimentação saudável, menos embalagem, coisas mais naturais. Né? Então, açúcar, desembalar... sempre falam assim, desembala menos e descasca mais. Porque daí o teu pH corporal fica mais básico, a sua face fica mais hidratada, e tudo que a gente quer é uma face hidratada, ela desliza e ela te dá amplitude de movimento, flexibilidade, transmissão de força de um lugar do corpo para outro lugar e transmissão de informações. Então, as informações que chegam nessa fáscia, que a gente acabou falando no começo da live, essas informações sensoriais, elas vão alimentar o teu corpo e elas vão passar de lá para cá com mais rapidez, mais inteligência. E isso é importante. É importante para o nosso sistema nervoso central. Você falou, tem um termo, né, que eu gostaria até que você repetisse, né? Que você falou corporificação, foi isso que você falou, né? Corporificação. Eu gosto de... Então, a gente fala... Eu falo muito de empoderamento, né? Você fica empoderado, empoderada. Você sente uma energia, uma coisa assim, porque arrepia, mais do que um arrepio, você se sente, consciência mesmo, inteireza. Você está dentro do seu corpo. É ground, não só energético, psicológico também. Você está presente, né? Eu acho muito interessante. Não, os alunos relatam muito isso. E assim, sabe quando a gente faz uma prática de algum movimento e a gente sai daquela prática, a gente fala, nossa, estou me sentindo tão bem.
eu não sei te explicar, mas eu estou me sentindo bem, um bem-estar, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. No nosso corpo, a gente tem forças atuando, né? Então, forças de tensão, forças de compressão, forças intrínsecas, forças extrínsecas. E essas forças, elas estão atuando o tempo todo. Quando existe uma interação boa entre essas forças, a gente fala, né, que existe uma terceira força que surge. E essa terceira força que surge é essa sensação de bem-estar, né, essa sensação boa depois de uma prática bem feita de alguma atividade física. Então, isso mostra que as interações das forças do seu corpo foram boas, deram bons resultados e geraram uma terceira força que a gente pode falar que é benecepção, que é uma força de bem-estar. Então, assim, se a gente aprender sabiamente a reconhecer os sinais que o nosso corpo vai nos mostrando, a gente consegue reconhecer o que faz bem para o corpo e o que não faz bem, né? E uma coisa que a prática do Qigong faz muito é uma coisa chamada de interocepção. A interocepção é a capacidade de você sentir o seu corpo internamente. É aquilo que você acabou de falar. É você habitar o teu corpo e estar íntimo com as sensações do seu corpo internas. Esse tipo de informação, ela passa pela fáscia. A fáscia tem esses receptores, né? Então, toda vez que você faz uma prática consciente, presente, prestando atenção para as sensações do corpo, você está alimentando ainda mais esses receptores de interocepção, né? Que são extremamente importantes. Eu tenho experiência, eu tenho, né, um relato de alunos, mas eu também pratico uma prática do Qigong estático, que é o Jianzhong, postura da árvore e outras posturas. Eu, há uns 12, 13 anos, eu ficava um pouco impressionado, porque você sentia uma contração involuntária, mas não é como algumas pessoas dizem assim, uma tetania, uma contração muscular. Não é isso. É a face que ela se dilata. Poucas pessoas entendem isso, poucos talvez até têm esse conhecimento mesmo do Qigong, que as faces elas trabalham, e às vezes independente, quando você, porque a energia está fluindo. O Jianzhong sente isso. Outra coisa que as pessoas não sabem, eu também desconhecia, e lógico com a prática, embora já tinha esse conhecimento, né, dos mestres, é porque as pessoas sabem que o mudra, na verdade, ele foi feito para trabalhar as faces. Pouca gente sabe. Acha que é um selo, tal. Lógico que não na primeira vez, mas cada mudra vai trabalhar um grupamento de faces dentro do teu corpo. E depois que você tiver consciência disso, eles vão alongar ou contrair ou se esticar. É impressionante, é impressionante. Então, os mestres criaram com esse objetivo de trabalhar. Está lá meditando? Então está várias posições de mudra, mas exatamente com o objetivo de trabalhar isso. É muito interessante. Olha que legal, isso eu não sabia. E assim, lá no começo eu estava ouvindo você falar dessa coisa de alongar, né, o corpo, ele não ficar relaxado, ele tá num estado de tá ativo, mas ele não está tenso, mas ele está presente, né? E dentro do mundo da fáscia, existe uma coisa que a gente sempre fala, né? Que é criar espaços no corpo. Porque a gente não quer um corpo colapsado, um corpo sem espaço, apertado. A gente quer um corpo que tem espaço, né? Até para que todo o sistema de fluidos possa fluir, né? Aonde não há espaço, não há movimento. Então, dentro do treinamento da fáscia, existe uma modalidade que se chama alongamento facial, que é justamente para a gente trabalhar essas propriedades da fáscia que visam ganhar espaço, seja na articulação, seja nos espaços mesmos corporais, né? Então, isso é muito importante. E uma coisa super importante que vocês, eu vejo que fazem com muita atenção e muito mindfulness, é a respiração. Por quê? Todo mundo aí conhece o diafragma respiratório, né? Todo mundo conhece.
Só que além desse diafragma, a gente tem outros diafragmas. Tem a tenda do cerebelo, o assoalho da boca, a entrada endotorácica, o diafragma respiratório e o diafragma Assisti a pélvico. sua live hoje. É, isso. Anotei um monte de coisa, achei muito interessante. Somente quando você comentou de esticar a orelha, que é uma prática que eu ensino exatamente para facilitar a abertura, né? Mas tem essa conexão também e tem uma função, atua. Eu sei, aprendi isso, né? Também com neuro, mas agora eu entendi o porquê. Entendeu por quê? E aí, esses diafragmas estão todos um em cima do outro, eles ficam no mesmo ritmo, né? Então, quando todo mundo desce, quando todo mundo sobe. E quando a gente tem esse tipo de sincronia, isso é um sinal que o teu corpo está bem, que ele está saudável. Agora, se um vai para cima e outro vai para baixo, isso muda as pressões internas do corpo e aí começa a desandar várias coisas, principalmente os sistemas de fluidos. E todos esses diafragmas são fáscia, todos estão conectados, porque a fáscia, ela conecta o nosso corpo. Então, às vezes a gente tem um problema na nossa ATM e a gente vai repercutir, vai sentir esse problema em outro ponto do corpo. Por quê? Pela comunicação que a fáscia exerce no nosso corpo. E uma coisa que eu vi muito, que vocês trabalham muito em pé, né? Então, os pés bem apoiados, o corpo alinhado, postura, e tudo isso trazendo o alinhamento dos diafragmas, esse pé bem plantado, bem apoiado, trazendo um enraizamento, a postura em pé, que faz uma transmissão de força muito eficaz no nosso sistema facial. Então, quando a gente começa a entender o sistema facial, a gente começa a olhar para as práticas, aqui no caso do Qigong, e começa a entender o quão precioso é aquele movimento. Não é um simples exercício, tem muita coisa por trás disso. Mas quando a gente sabe disso, a nossa prática fica diferente. Foi o que você falou, a intenção da prática muda. Por isso que eu falo, o profissional do movimento tem que estudar a fáscia, porque tem que passar para o aluno, para o consumidor final, esse saber para que o consumidor final faça a atividade de uma forma intencional, inteligente e sabendo o que está fazendo, né? Porque é uma coisa que também eu vejo, né? Lógico, no Qigong, nas artes marciais também, eu pratiquei não as internas, as outras que a gente considera externas. E você vê uma série de lesões, né? Série de situações. Eu vejo assim uma coisa que a gente tem até uma rotina do sacudir, que também é uma forma de trabalhar a fáscia, né? O próprio saculejo, né? Sacudir. Está preparando o corpo para o movimento. Então, e às vezes em academia, não que eu não pratique, mas você vai em academia, a pessoa não aquece, não alonga, não faz nada, faz esforços excessivos. Então, eu vejo isso como um crime, às vezes, não que eu seja contra, eu acho que é até positivo quando bem feito. Então, e eu vejo também artes marciais e outras atividades. Até, posso ser sincero, até no yoga também já vi isso, forçar limites, não preparar efetivamente. Concordo com você, acho que todo conhecimento, ele é muito importante para você saber que tem uma estrutura, e até entender por que aquele movimento. Eu tive que citar um exemplo só para reforçar o que você falou hoje. Você falou hoje na sua live, que eu assisti, que você ficou muito surpresa no seu processo de secação da língua, da conexão da fáscia com a região do períneo. É um exercício que a gente faz direto, empurra a língua para cima e contrai o períneo. E você sente, eu sinto isso. Então, caramba, não é só energético. Não é só energético, tem muita sensibilidade. É a fáscia que está movimentando. Então, isso é interessante você ter esse conhecimento. Puxa vida, então realmente não é uma coisa imaginária que aqueles malucos lá descobriram. Tem uma conexão realmente, né? Você empurra a língua, vai ter um efeito no teu corpo, no seu centro, né? Na parte central. Lógico que tem um canal central, mas veja, mesmo tendo toda essa anatomia sutil, né, que a gente chama de corpo do Qi, as fáscias estão presentes ali, como você mesmo colocou, transmitindo energia. Muito interessante. Não, e aí a gente fica cada vez mais maravilhado, né, com essa perfeição do corpo, essa conexão que existe entre as estruturas e, graças a Deus, a gente para de falar de um corpo em partes, a gente fala de um corpo integrado, aonde as coisas se conversam, se comunicam, né? E uma coisa que você falou que, assim,
é muito importante. E se tem uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, é isso. O corpo, cada corpo tem os seus limites fisiológicos até, né? Então, às vezes a gente vê pessoas querendo alongar mais do que o necessário, com dor, mas querendo fazer igual o colega aqui do lado. E isso, assim, a gente que estuda tanto o corpo é uma super agressão. Então, assim, você precisa reconhecer o teu limite, que é diferente do seu, que é diferente do outro. E para você reconhecer isso, você tem que ter intimidade com o teu corpo, né? Porque não é sobre olhar para o vizinho e copiar ou fazer mais ou melhor, mas é você com você mesmo. Então, eu sempre falo assim, essa história de habitar o corpo, eu acho uma frase bonita, mas é mais que bonita, ela é tão necessária, porque assim, a partir do momento que você de fato habita o teu corpo e conhece, você evita lesões, você respeita mais, você nutre o teu corpo com energia, você sabe quando ele se autorregula, né? Você consegue identificar tudo isso. E as pessoas estão tão para fora, né? Elas estão tão no mundo externo, tão pouco para dentro, que às vezes elas não... Alienação corporal, emocional, mental e Sim, espiritual. aí a pessoa está fazendo alguma coisa, ela não está nem sentindo o que ela está fazendo, ela está lá, mas ela nem está, né, prestando atenção porque ela está sentindo, o que aquilo está reverberando no corpo. Então, é muito importante isso. Eu acho que nós, profissionais do movimento, a gente tem que trazer essa consciência para as pessoas, porque a gente não está mais naquela era que é assim, vamos malhar o corpo para ficar com a barriga tanquinho. Não, a gente está falando de saúde, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de longevidade, né? Porque eu falo muito isso para todos, né? Se você não se dedica, né, a não ser que você se exercita, e muitos talvez estejam ouvindo aí a importância dos movimentos, exercícios respiratórios, enfim, trabalhar o corpo, né? Mas se você não trabalha a sua energia, não trabalha o seu corpo, no momento a gente trabalha o corpo, trabalha a sua energia, se você não gasta esse tempo, porque muita gente escuta, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tem tempo no Netflix, né? Para a maratona do Netflix. A maratona do Netflix, ninguém pode perder, né? Caramba, é bravo. Então você não tem pelo menos 12 minutos de manhã, 12 minutos à noite, pelo menos 24 minutos. Você um dia, é inevitável, né? Quando você é muito jovem, você vai envelhecer. E todo mundo é inevitável, não tem como. Mas você pode envelhecer efetivamente com saúde, né? Chegando aos 70 anos, 80 anos. Eu tenho amigos, eu tenho 63 anos, eu tenho amigos com 70, 75, estão assustadoramente muito bem. E tenho amigos com menos, com 50, que estão muito mal. Então, a questão toda é de como você trata o seu corpo, você dar efetivamente o corpo, o cérebro, né? Eu até fiz um treinamento sobre ativação cerebral, cuidar do seu cérebro, se alimentar das coisas que são importantes, existem ervas, existem alimentos, então esse cuidado, beber água, não consumir açúcar, enfim, dar um tratativo adequado. Você tem que cuidar. Eu acho assim que a gente fala muito de empresa, né? Você é empreendedora, né? Eu também trabalho muito no mundo corporativo, executivo. Então, a gente fala muito de negócio, de empresa. Mas o maior negócio que você tem é seu corpo. Se você não cuida, gente, não dá para... lógico que os profissionais são importantes, o fisioterapeuta, o acupunturista, todos são importantes, mas você tem que ter consciência que você tem até que ir lá para poder se tratar. E o que é mais importante, eu vejo nesse mundo como um todo, da medicina, olha, tem 2 filhos médicos, como as pessoas não fazem aquilo que é orientado, porque também falta percepção. Não tem muito cuidado, não tem muita responsabilidade, não faz um cuidado, não faz um tratamento. Às vezes o médico dá aquele tratamento, o fisioterapeuta dá aquele tratamento e não segue efetivamente, acredito eu, por falta realmente de percepção. Eu diria até autorresponsabilidade, sabe? Eu acho que é uma coisa que pode... Não, é total autorresponsabilidade. Você está correto. Eu trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, né? E como fisioterapeuta. E no prontuário tinha um espaço que era assim, ó, educação para o paciente. Então, nós éramos obrigados a educar o paciente sobre saúde, sobre condutas saudáveis, né? Se ele estava fazendo uma cirurgia,
que ele tinha que fazer. Então, eu ficava vendo e falava assim, gente, isso é incrível, porque assim, a partir do momento que você educa o teu paciente, ele também é responsável por resultado do tratamento. Não é só o profissional, o cliente também é responsável. Eu tô... E imagina a gente, né, a gente terceirizar o cuidado do nosso corpo. Como assim? Eu vou terceirizar, né? Aí, eu queria fazer só eu adoro fazer resumo, mas eu queria fazer um resumo para que você que está assistindo aqui essa live saia hoje entendendo por que você precisa saber o que é o seu sistema facial. A maior parte do público aqui são os praticantes, né? A maior parte são praticantes. Alguns que eu vi Tá, que eu entrei aqui, ou são seus alunos, ou entrar, vi alguns fisioterapeutas entrando. tá, Então, tem uma galera meio que tá. heterogênea, podemos dizer assim. Tem um pouquinho de praticantes e Então, terapeutas, sem alunos, mas a maioria são pessoas que não são pratique. profissionais do Então, corpo, né? eu vou fazer um discurso aqui para os praticantes. Uhum. É até bom que se meus alunos estiverem aqui, eles vão ver como eles Tem podem alguns aí. fazer com os alunos deles. Tem. Então, assim, o que eu quero passar para vocês hoje para a gente ir amarrando essa live? O sistema facial é um sistema que a gente tem no corpo, né? E permeia o nosso corpo da cabeça aos pés de uma forma contínua, tá? Então, é como se fosse a nossa roupa interna, tá? E esse sistema, ele é importante por quê? Por que eu preciso saber que existe isso? E por que eu preciso treinar ele? Primeiro, porque ele integra o teu corpo. Então, a gente não fala mais de partes do corpo, a gente fala no corpo integrado. Ele integra todos os outros sistemas. Então, ele integra o seu sistema muscular, com o esquelético, com o visceral, com o sistema linfático. Então, ele integra todos os outros sistemas do corpo, tá? Outra coisa, ele está cheio de colágeno. Então, ele dá para nós a qualidade de sermos mais flexíveis, de conseguirmos fazer movimentos com mais flexibilidade, mais elasticidade. O colágeno também, ele traz uma outra coisa importante no nosso corpo, que é transmitir força de um lugar para o outro. E isso, quando a gente vai envelhecendo, é muito importante, porque uma parte que é mais forte vai mandar força para uma outra parte que não é que é menos forte. Então, existe essa transmissão de força. Outra coisa também importante, esse tecido, pessoal, guarda energia. Então, também, quando a gente vai envelhecendo, é importante a gente guardar energia na nossa face. Porque quando você precisa dar um pique para correr, atravessar a rua, né? Ou você esqueceu alguma coisa na garagem, você precisa ir correndo pegar a chave que você esqueceu, enfim. Você tem essa energia armazenada no corpo e você consegue usar. Ou até mesmo para levantar de uma cadeira quando você está mais idoso e você precisa de energia para se levantar. Então, esse tecido guarda energia. Então, eu acho isso fantástico. Então, através do treinamento facial, a gente pode trabalhar tudo isso. E outra coisa importante é que ele ajuda a gente a reconhecer o nosso próprio corpo. Como assim, Ana? Lembra que eu falei que ele tem vários receptores? E esses receptores vão nos falar sobre sensações, sobre emoções, né? Então, é o tal da interocepção, essa qualidade da gente sentir o nosso corpo por dentro, saber os nossos limites, saber que aquele movimento dali para lá, eu não posso fazer porque eu vou me machucar, né? Saber que aquela coisa que eu comi me faz bem, né? Saber que esse exercício toda manhã, quando eu faço, me traz um bem-estar incrível e nutre bem o meu corpo. Então, tudo isso passa pelo seu sistema facial. Esse sistema, no Brasil, começou a ser muito estudado lá por 2005 para cá, mas teve um boom mais em 2010 para frente. Já é falado há muitos anos na Europa, nos Estados Unidos, começou no mundo dos esportes, mas hoje eu falo que todo mundo tem que saber sobre isso,
Porque esse é um sistema que você tem no teu corpo, que até ajuda a aumentar o seu sistema imunológico, né? Então, você tem que conhecer, você tem que saber que existe. Assim como você sabe que você tem um coração, um pulmão, 2 pulmões, você tem que saber que você tem esse sistema chamado de sistema facial, que traz todos esses benefícios e que você pode treinar através do movimento. Então, isso a gente precisa saber. Você falou num ponto importante, né? Porque a gente fala muito da blindagem energética, principalmente que nós passamos um período muito complicado sobre a imunidade, né? A gente sabe que o pulmão, dentro dessa, eu estou responsável por regular o fluxo também da pele, né? Mas também das fáscias. Então, essa energia whey, né? Que a gente, alguns não está somente nas fáscias ou também só na pessoa, ele se expande. Então, aos olhos daquele que pode ver um pouquinho mais além, essa energia da face, ela se estende para além do nosso corpo, criando uma blindagem energética muito importante para nos proteger. Então, novamente, a face guarda, armazena e protege, né, principalmente de pancadas. Então, ela tem essa finalidade, inclusive, de reparar em caso de se machucar, mas ela também cria uma blindagem. E eu lembro de umas experiências que eu tive com o John, de sentir realmente como minha perna fosse uma rocha, efetivamente. Aí eu fui entender efetivamente que a face estava muito energética. Não é muito diferente dos monges Shaolins que conseguem dobrar, né? Conseguem fazer uma outro tipo de Qigong, diferente do que a gente ensina um tipo medicinal. Ali é o marcial, né? Tem alguns riscos. E eles conseguem, às vezes, até dobrar um vergalhão. Por quê? Porque não é a musculatura, é a face, por incrível que pareça, é a face que está muito forte, muito energeticamente carregada ali. É uma coisa muito... É difícil, às vezes, até para a própria ciência entender isso. Mas é fácil, não é musculatura, não. Né? Então, esse trabalho ele é importante, essa blindagem energética. E você falou, a face ela tem uma finalidade, sim, no nosso aspecto imunológico. Né? E eu acredito que ela inflame também, né? Como todo o corpo inflama, em função do nosso estresse e, às vezes, a má alimentação. Também aí existe aí o puxão de orelha que você já deu, né? Porque a gente já também se alimentar de maneira adequada, né? Não prejudicar esse corpo. É isso aí. Então, cuide-se, nutra o seu corpo de pensamentos e movimentos e comidas saudáveis, né? E sim, todo dia a gente tem que fazer uma atividade, sim. Do mesmo jeito que todo dia você come, escova os dentes, todo dia tem que praticar alguma coisa, né? Tem que fazer uma prática, tem que meditar, tem que nutrir o corpo de forma saudável. Tem que honrar o corpo, né? Você até comentou, né? Você falou da meditação. Eu sei que é muito complexo, né? Hoje a gente fala de meditação, mas se não está acostumado, vai andar, vai caminhar, né? Você já está movimentando o corpo, né? Começa colocando consciência na respiração, depois colocando nos solos dos pés. Quiser fazer uma coisa muito bacana que eu preconizo, vá andar descalço, né? Aproveita o que a terra fornece, né? O ground, né? Os elétrons para você desinflamar. Então você vai trabalhando, porque também, novamente, os elétrons sobem e vão passar pelas fáscias também. Lógico, depois eles carregam no sangue, mas esses elétrons vão subir. Né? Mas então, veja, quando a gente fala assim, quando a gente fala de meditar, não é difícil. Por quê? Por exemplo, na prática do Qigong, só de se movimentar intencionalmente, de forma mais lenta, se você estiver totalmente presente naquele movimento, você já está meditando, né? Então, é uma questão da gente conseguir incorporar isso no nosso dia a dia, né? É muito mais uma questão da gente realmente criar essa disciplina e incorporar no dia a dia. A meditação, como no Qigong, é o desenvolvimento da consciência, né? Algumas pessoas falam a mente que divaga. Na verdade, que divaga é a consciência, né? E às vezes, erroneamente, eu já escutei, não tem culpa, né? Alguns players até falando, para você entrar em conexão com o tal, em conexão tal, você precisa esvaziar a mente. Mente tem que ficar... Isso não existe. Eu estou tentando há 20 anos e não consigo. Não é a mente, esquece a mente. Deixa a mente por si só, ela vai... É a sua consciência que vai serenar. Não é a mente, ela está aí, é um receptão. Porque você está, na verdade, você não é a mente, né? Você é consciência. Então, quanto mais você desenvolve, como você falou, cozinhando, né?
descascando uma batata, É. comendo, porque é uma outra coisa, isso pode parecer besteira, mas se eu perguntar para algumas pessoas o que você comeu ontem, não sei. Pô, o que você comeu primeiro? Eu também não sei. A pessoa está muito alienada, muito mecânico. Então, quem trabalhava muito isso, o Tinaha, que era um monge vietnamita, ele Sim, falava muito, coma com consciência, respire com consciência, passeie e ande com consciência. Então, colocar atenção. Isso já é um desenvolvimento muito importante, até para você ver a vida. Isso é um cultivo para você também começar a observar teu corpo. Algumas coisas que às vezes não está bem, né? Porque acontece, às vezes você não está bem, uma coisa está estranha ali. Então, opa, é um alerta, né? Quantas pessoas, né? Deixam às vezes fazer um exame, né? Muitos anos, tem recursos até. Eu conheci muitas pessoas que têm dinheiro e não foram fazer exame. Hoje, lógico, existe um protocolo, né, de check-up e tudo. Mas não fazem, não sentem. Aquela dor está ali, aquele negócio está incomodando há muito tempo. E não dá atenção, não vai é, resolver o problema. Então, eu acho que isso tudo, o processo meditativo, ele reeduca você para trazer atenção a tudo, né? Ao seu corpo, mas começa com o corpo. Depois você vai prestar atenção nas coisas também externas, na sua vida, ver, eu digo assim, ver as entrelinhas e ver coisas que às vezes você não conseguiu observar, a beleza da vida. Às vezes até, às vezes, né? Me chamando de maluco, mas às vezes até um reflexo de luz numa flor. Pô, uma coisa é, interessante, porque você está tão alienado com as coisas que você não consegue ver a beleza da vida. Porque sim, você está numa ruminação mental muito grande, né? sim, é verdade. Acho que alguém perguntou aqui que livro, né? Assim, eu tenho um e-book que eu posso disponibilizar para vocês. Me chama lá no meu direct, no meu Instagram, e aí eu vou. Esse e-book foi feito para o praticante, para o consumidor final. E, inclusive, ele também tem lá algumas dicas de exercícios diários que você possa fazer na tua casa, tudo. Uhum. Então, me chama no meu direct, no meu Instagram, que eu envio esse book, tá Eu bom? vi aqui que E também pediram, perguntaram se isso. a face, mas você já tinha respondido, fica rígida, né? Alguém também perguntou. Então, é isso, pessoal. E se tiver aqui os profissionais da área da saúde, da área do movimento, queria convidá-los para esse domingo. Eu vou dar, então, um workshop dos 5 diafragmas, né, vai ser domingo das 8 às 11. Também está o link de inscrição na minha página no Instagram, tá? E a gente vai falar sobre essa importância de todos esses diafragmas corporais, como que a gente pode trabalhar, e como que a gente pode beneficiar através do movimento os nossos clientes. Ok, Ana, eu agradeço. Inclusive, se você quiser, Muito obrigada. eu posto no Stories, né? Minha página também é bastante visitada por profissionais, fisioterapeutas, professores de educação física, yoga, né? Talvez tenha interesse, e eu acho que é uma coisa muito importante. Até eu estou interessado, só não vou conseguir domingo. Mas logo, logo vai ter como aluno. Você ganhou um aluno, Você será né? muito bem-vindo. Aí eu também quero fazer uma prática de Qigong com você, viu? Vou marcar. Então tá bom, então a gente troca. Gostaria de experimentar, Quem né? sabe não. Não vou Legal. dar aula lá, eu dou umas aulas, a gente faz umas práticas, uns movimentos interessantes de Qigong para o povo, que eu acho que vai ser bastante interessante. Pelo menos é uma forma também de trabalhar as nossas faces. Então, agradecer a tua gentileza, a tua disposição, o seu tempo. Sei que você tem um tempo muito corrido, né? Você dá aula até fora do Brasil, né? Então, agradecer o tempo que você tem, com esse Eu carinho aí. estou vendo aqui umas alunas de Portugal entrando aqui. Eu falei, nossa, lá em Portugal já deve ser meia-noite. Pois é, Mas muito obrigada. tem muitos alunos de Portugal, tá, Ana? Só para você ter ideia, aí tem alunos, até quando você falou de Legal. educação, eu comecei a dar risada, só para dar uma contextualizada. Você falou de educação da sua experiência. Foi um assunto que eu tive com meu filho, que é médico, né? Educar os pacientes. E essa, uma das alunas que eu tenho, ela é enfermeira e ela educa. Impressionante, ela vai lá puxar a orelha do pessoal, inclusive ela está ensinando para o pessoal para ficar mais tranquilo, mais estressado. Então, essa coisa da educação é interessante. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não guarda isso, né? Mas acho que é um caminho um dia para começar. Mas estamos chegando lá. Ah, sem dúvida. Ana, muito obrigado aí para você. Muito obrigado Obrigada. pelo muito carinho aí para você. Sucesso no seu trabalho, sucesso aí com o seu trabalho maravilhoso aí, trazendo saúde, né? E como você falou, eu digo assim, Tereza, né? Empoderamento, né? E
corporificação que você falou, né? Que eu acho que é uma coisa importante para todos, tá bom? Formando bons e Muito excelentes obrigada. profissionais para auxiliar uma população que está necessitada aí para trabalhar o seu corpo, tá bom? Obrigada, Ciro. Obrigado, é Uma boa gratidão. noite para Gratidão. todos. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado. E assim a gente encerra a nossa live da noite de hoje, com muito conhecimento da Ana, né, que é fisioterapeuta e tem essa divulgada, ela é apaixonada, como ela mesma fala, pelo conhecimento das fáscias, né? E a gente quis trazer exatamente esse conhecimento, porque às vezes não é novidade, tá? Muito tempo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas da importância que você tem, que o movimento tem e as fáscias têm. Então, falamos sobre alimentação rapidamente, né, da importância de você se alimentar bem, se hidratar bem, do movimento, né, e da consciência corporal. Então, a desejar a todos vocês uma boa noite para todos vocês. Um beijão.